Um inimigo do Homem-Aranha nas histórias da Marvel que acaba cometendo atrocidades, mas que não quer ser um vilão. Ele é um homem atormentado, com uma história trágica, um considerado monstro, mas que tem a sua alma. Porque ele é Michael Morbius, o vampiro vivo. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. O Dr. Michael Morbius foi criado por Roy Thomas e Jill Kane, surgindo pela primeira vez na revista Amazing Spider-Man número 101 de 1971. Michael Morbius nasceu na Grécia e desde muito jovem descobriu que sofria de uma mortal e raríssima doença no seu sangue que dissolvia as suas próprias células sanguíneas. A doença o deixava muito fraco e até mesmo com deformações, mas ele sempre foi muito inteligente e esforçado. Assim, ele cresceu e se tornou um doutor, um bioquímico, até mesmo vencedor do Prêmio Nobel. Tudo isso foi na intenção de desenvolver a própria cura. Então o Dr. Michael Morbius passou a trabalhar num tratamento experimental envolvendo morcegos vampiros e usando eletrochoques neles. E como assistente, ele tinha o seu melhor amigo de infância, Emil Nikos. Depois de anos de pesquisa, o doutor conseguiu de fato produzir uma cura. Mas, pelo perigo que seriam os experimentos, ele fez isso num barco em alto mar. Acontece que esses experimentos arriscados salvaram a sua vida da doença, mas tiveram grandes efeitos colaterais. O sangue do Dr. Morbius foi afetado pelo sangue dos morcegos vampiros, e assim ele próprio se transformou numa espécie de pseudo-vampiro que precisava consumir sangue para sobreviver, e por instinto. Tanto instinto que ele era movido por essa necessidade de forma involuntária. E assim que o seu experimento terminou, ele atacou e matou o seu amigo Emil Nikos. Depois de perceber o que fez, o Dr. Michael Morbius tentou até mesmo se matar, se jogando nas águas. Mas apesar desses efeitos colaterais, Morbius adquiriu mais características vampíricas, ficando com a pele pálida, desenvolvendo presas e tendo vulnerabilidade à luz solar. Só que por outro lado, isso lhe deu alguns benefícios, como aumento de força e de velocidade, um tipo de fator de cura que foi o que o salvou da doença, e até mesmo tendo a habilidade de levitar. Por tudo isso, essa tentativa de se matar foi frustrada e ele foi encontrado por um navio que estava a caminho dos Estados Unidos e eles o resgataram. Mas ali na embarcação, a sua fome ou sede de sangue forçou Morbius a devorar toda a tripulação. Só que Morbius não fazia isso de propósito, era um instinto, tanto que depois que passa a adrenalina e de matar a sede, ele se arrepende do que faz. Quando o Dr. Morbius então chegou nos Estados Unidos, ele tentou se esconder num tipo de casa de praia que parecia abandonada. Mas na verdade aquele lugar era um laboratório secreto do Dr. Curt Connors. E quem aparece por ali nesse momento procurando o doutor era o próprio Homem-Aranha. Acontece que nessa época, Peter Parker não queria mais ser o Homem-Aranha e tentou criar uma fórmula para anular os seus poderes. Mas em vez disso, a fórmula acelerou o DNA de aranha nele e Peter desenvolveu mais 4 braços. Quem o ajudava nessa época a resolver esse problema era o Dr. Curt Connors. Então Peter foi até aquela mesma casa na praia para encontrar o doutor no seu laboratório secreto. Só que quando ele chega, Morbius estava ali. Então o vampiro, sedento por sangue, o ataca e eles entram em combate. Mas durante essa luta, o próprio Dr. Connors chega e ao se transformar em lagarto, os combates continuam. Morbius, em desvantagem, consegue fugir, mas antes disso ele morde o Dr. Connors. E isso parcialmente o cura da sua transformação em lagarto. Entendendo assim
que as enzimas no DNA de Morbius poderiam reverter tanto a mutação dele em Lagarto, quanto a mutação dos 4 braços extras em Peter Parker. E é isso o que eles fazem. Eles vão atrás de Morbius e com uma amostra do seu sangue desenvolvem uma cura para o Homem-Aranha. Morbius voltou a aparecer outras vezes e raramente ele resistia à sede de sangue, o que o levou a ter vários conflitos com o Homem-Aranha e até mesmo com outros heróis da Marvel. Mas antes de se transformar nessa criatura, o Dr. Morbius tinha uma noiva, Martine Bancroft, e por ela, Morbius se esforçava para manter algum controle e até tentou se redimir ajudando outras pessoas. Em 1976, inclusive, Morbius fez parte de um supergrupo, a Legião dos Monstros. Um grupo composto por outras almas atormentadas também, como o Motoqueiro Fantasma, o Homem-Coisa e o Lobisomem. Mas ainda nessa vida de descontrole, mesmo tentando não ser um monstro, Michael Morbius continuou tendo vários combates com o Homem-Aranha. E durante um deles, em 1980, numa luta no meio da chuva, um raio atingiu Morbius e inexplicavelmente o curou. Morbius voltou a ser um humano sadio, e a partir daí inclusive ele voltou a atuar como bioquímico e passou a ajudar vários heróis nesse período. Mas 9 anos depois, em 1989, a paz de Morbius terminou quando seu estado simplesmente regrediu e ele voltou a ser o vampiro vivo. Mas aí ele passou a se alimentar do sangue só de criminosos, se tornando basicamente um anti-herói. Morbius não é bem um vampiro, porque vampiros são seres místicos, considerados sem alma. Morbius tem vampirismo causado de forma genética, científica, ou seja, ele tem uma alma. Por isso ele recebe o título de vampiro vivo. Mas claro que ele teria problemas com Blade, o caçador de vampiros. Em 1993, quando Blade foi possuído e se tornou o Switchblade, ele basicamente matou Michael Morbius. Mas quando ele voltou a ser Blade, o encantamento também foi destruído e Morbius voltou à vida. Em 1999, eles têm talvez uma das maiores ligações, porque quando Morbius estava sob o controle de um outro pseudo-vampiro chamado de Hunger, ele acabou mordendo o Blade. As enzimas sanguíneas do Blade não foram suficientes para protegê-lo da forma única de vampirismo de Morbius, e isso fez com que o Blade passasse a ter sede por sangue também. Mas o lado bom é que foi assim que Blade passou a ser o Daywalker, ou seja, um vampiro capaz de andar até mesmo de dia, com a luz do sol. E durante a Guerra Civil, em 2007, Morbius assinou a lei de registro e foi convocado exatamente para capturar o caçador de vampiros Blade. Em 2008, Morbius ainda colaborava com organizações governamentais e fez parte da Armadura, uma organização dedicada a supervisionar ameaças extradimensionais. E nesse período, Morbius acabou sendo levado ao universo de zumbis Marvel. E foi um personagem bastante importante nos volumes 3, 4 e 5 da série de zumbis. Claro que Morbius voltaria ao universo tradicional e continuaria com a sua vida cheia de dualidade, tentando ajudar sendo um anti-herói praticamente, enquanto às vezes perdia o controle para sede de sangue, sendo considerado um vilão. E em 2020, ele passou a ser perseguido por uma nova caçadora de vampiros, Elizabeth Nichos, a irmã do seu melhor amigo e assistente Emil Nichos, que foi a primeira vítima de Morbius. E quando Elizabeth soube disso, ela jurou vingança. Fora dos quadrinhos, Michael Morbius já surgiu em animações como Spider-Man The Animated Series e Ultimate Spider-Man. Nos jogos, ele já apareceu em vários, sendo só alguns exemplos como Marvel Avengers Alliance, Marvel Puzzle Quest, Spider-Man 3 e Lego Marvel Super Heroes.
e em live action o personagem nunca teve uma representação até agora. Mas tem um filme solo prometido faz tempo, que depois de muitos adiamentos, está sendo lançado agora em 2022. Sendo o filme chamado apenas de Morbius. Morbius, o vampiro vivo, na verdade é um pseudo-vampiro, e isso lhe traz muitas vantagens, como a imunidade à maioria das fraquezas dos vampiros, tipo crucifixos e água benta. Inclusive, a luz solar não o mata, só o deixa muito mais fraco. Isso também porque o seu corpo é bastante forte, tendo também super velocidade, super agilidade, super reflexos, um fator de cura acelerado, sentidos aguçados. Ele pode planar ou flutuar e não envelhece, sendo assim virtualmente imortal. Ele tem garras e presas que pode até usar em combate, mas uma mordida de Morbius pode ser capaz de criar outros pseudo-vampiros. Algo que aconteceu com Loxias Crown, o também vampiro vivo chamado de Hunger ou Fome, que se tornou um grande inimigo de Morbius. O Dr. Michael Morbius passou a vida procurando uma cura e tentando desenvolver algum tipo de soro ou experimento que acabasse com a sua dependência de sangue. Inclusive, numa dessas tentativas, ele foi usado pelos Lillings, os filhos de Lilith, num experimento que inclusive lhe deu o superpoder de hipnotizar as pessoas. E o seu corpo continua em evolução, tanto que atualmente ele recebeu até mesmo asas de morcego nas histórias em quadrinho. Morbius já participou de algumas equipes, além da já mencionada Legião dos Monstros, ele fez parte também dos Filhos da Meia-Noite. Vampiros são seres considerados sem alma, e Morbius é o oposto. Ele tem uma alma, e uma história bastante trágica. Ele precisa de sangue para sobreviver, e ele perde o controle num estado de fome. Por isso, em alguns momentos, que ele ainda manteve a consciência, Morbius já tentou sobreviver se alimentando de bolsas de sangue, ou apenas de criminosos pela cidade. Mas às vezes, essa falta de controle e instabilidade mental o faz atacar inocentes. E por isso, ele transita entre um anti-herói e até mesmo um vilão. E é por isso que Morbius é um vampiro vivo, um personagem cheio de alma, mas uma alma totalmente atormentada. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Morbius, o vampiro vivo. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.